Liderando com Bita. Fica ligado que toda semana tem novo conteúdo, novas estratégias. Sempre na frente, sempre liderando com Bita. Olá, sou Francisco Raja Bittencourt, também conhecido como Bita. Vamos dar início ao nosso podcast Liderando com Bita. Prazer apresentar a vocês o professor Luiz Carlos Becker. O professor Luiz Carlos Becker além de professor, é consultor, palestrante, autor de obras sobre assuntos versando sobre gestão e administração de pessoas e um velho companheiro de experiências acadêmicas aí. Eu tenho certeza que nós vamos ter uma conversa muito rica. Becker, um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer meu, Vitor. E eu começaria essa nossa conversa solicitando que fizesse uma exposição sobre a sua posição, sobre a sua percepção do que está sendo visto na liderança nos dias de hoje, depois de pandemia, de crise, essas mudanças todas que ocorreram nos últimos 2 ou 3 anos. Bom, primeiro aí, obrigado pela oportunidade, né, e o convite de matarmos um pouco da saudade, mesmo assim, através de uma ferramenta tecnológica, mas a gente procura estreitar, né, aí um pouco aí esse tempo aí desses encontros físicos que sempre tivemos e sempre foi muito enriquecedor aí estar contigo, conversar com você e aprender com você, porque você é um grande mestre, né? Obrigado. Bom, Bita, nós aí estamos, né, eu acho que hoje já podemos falar um pouco mais, né, de até pontos que até num primeiro momento aí da chamada pandemia, eu coloco assim como uma grande interrogação, né? Empresas isso aí independe do porte, mas muito atrelada às médias e grandes empresas, até porque pelos números do Sebrae, médias e grandes empresas, elas representam 99% do mercado brasileiro, né? Isso são dados do Sebrae, e quando falamos aí de médias e grandes empresas, estão correlacionados, porque você tem aí um diferencial que você pode fazer uma linha de corte, seja em número de colaboradores, né, em número de profissionais, ou então também em arrecadação, que é um corte muito comum aí por conta da própria Receita Federal, né, que coloca ali até 360 mil microempresas e pequena empresa até 4 milhões e 800. Então, estamos falando que 99% das empresas são micro e pequenas. Na prática, faturam até 4 milhões e 800. E um número médio de colaboradores aí em torno de 20 pessoas. Eu gosto de trazer esse destaque porque, via de regra, não tem aquela estrutura formal que é muito comum em médias e grandes empresas. Até porque quem nos ouve, em muitos casos, fazem parte dessas chamadas médias e grandes empresas, onde você tem lá a área de gestão de pessoas muito bem definida, uma área comercial, uma área de TI, uma área de logística, uma área de engenharia, sei lá, né? Você encontra esses departamentos, esses setores, né? As chamadas departamentalizações. Então, na cabeça de muitas pessoas, é comum encontrarmos em qualquer tipo de organização, em qualquer tipo de instituição, essa estrutura formal. O que, quando a gente vê na prática, quando nos referimos aí a 99% das empresas sendo micro e pequenas, há um dinamismo interno onde você não tem esses departamentos, né? E eu brinco dizendo que é a empresa do eu, né? Aí a pessoa fala, mas eu sozinho, é eu-keep, né? Porque é ele que contrata, é ele que visita o cliente, é ele que atende, em alguns casos é ele que está arrumando a loja ou varrendo o restaurante. Então, esse é um perfil, né? Onde você não tem, por exemplo, uma área de RH ou uma área de gestão de pessoas também muito bem definidas. Às vezes é o próprio que contrata, é o próprio que demite, é o dono da empresa, o empresário ou a empresária que define o salário e assim sucessivamente, né? Então, eu gosto de fazer essa contextualização aí, até porque dentro
do aspecto da chamada área de RH, onde, no passado, era muito comum o DP, né, que eu brincava chamando de departamento de polícia, o famoso departamento pessoal, que tratava exclusivamente das relações trabalhistas, aquele aspecto legal, né, folha de pagamento, registro e controle, né, lançamento de férias, ou seja, era aquele olhar para a vida funcional. Você não tinha um olhar ali, um olhar em cima das habilidades, ou das necessidades de capacitações. Você contratava e ensinava ou já trazia como experiência para aquela tarefa e mãos à obra, assim segue o barco, né? E quando a gente se depara aí com essa evolução, saindo dessas características, né, a gente começa a ter esse chamado, uma preocupação mais humanizada dentro da organização, né, onde eu reconheço que cada um tem os seus pontos fortes e os seus pontos a desenvolver, e é esse olhar, né, que passa a ser um olhar de todos, que eu coloco assim, que eu deveria ser um olhar de todos os gestores, de todas as gestoras, entendeu? De todos aqueles que ocupam, né, vamos dizer assim, uma linha de comando, uma linha, né, de liderança dentro das empresas. Mas ainda nos deparamos no mercado, se parar para ver, alguns setores, né, dentro aí da chamada economia, que ainda trabalham com o chamado DP. Né? Eu mesmo sou síndico do meu prédio e eu tenho aqui uma administradora, né, do condomínio, e é o departamento pessoal. Qualquer questões relacionadas aos funcionários do prédio, eu tenho que mandar para o DP. O próprio e-mail deles é @dp, né? Mas algo que me chamou até a atenção, porque a gente vem assistindo, né, vamos dizer assim, menos esse rótulo, né, dentro aí das chamadas organizações. Mas não podemos negar que é fato, ele existe. Eu estou trazendo um exemplo real, que é um exemplo de hoje, aí dentro. Então, nessa evolução, nos deparamos aí, há 2 anos atrás, com esse evento da pandemia, onde muitas empresas, até então, olhavam com um certo ceticismo, uma descrença, talvez até uma impossibilidade de ter seus funcionários trabalhando no chamado home office. Não é? Algumas grandes empresas, não é de hoje, já experimentavam essa prática dependendo da atividade, né? Dependendo das atribuições. É claro que eu não estou falando de quem está, por exemplo, se for falar em termos de uma fábrica, eu tenho que produzir lá dentro, não dá para eu estar trabalhando em termos de home office. Mas, assim mesmo, em alguns setores, quem não podia, aquela empresa ela estacionou, ela parou aquele processo, enquanto quem atuava, vamos dizer assim, no back-office, né, aí na coxia, vamos dizer assim, continuou tocando. O pessoal do comercial, né, que eu me relaciono aí de forma acadêmica como professor dentro de MBAs de gestão comercial, e eu volta e meia eu pergunto, como é que você viveu esse período onde era muito comum esse olhar, né, o chamado tete-a-tete, a visita ao cliente, né? Você tem muitos clientes que querem o presencial, tem aquela conversa, que não é uma conversa por telefone ou por imagem, mas foi mandatório, né, Bita? Não teve escolha. A partir de hoje é assim, a partir de hoje as aulas serão assim. Nós mesmos aqui, como professores, né, em momento algum, a gente se via ministrando uma aula durante 4 horas ou 8 horas, sentado à frente de uma tela de computador, onde tivemos que rever toda a metodologia de aula. Né? A gente não está na sala. Então, como é que eu vou prender a atenção? Como é que eu me faço presente? Como é que eu torno uma aula interessante, né, para quem está do outro lado da tela? Como é que eu faço aquela dinâmica de grupo, que é muito comum, né, dentro de uma sala de aula, nós estarmos ali caminhando entre as mesas, sentando juntos, se aproximando, e por aqui a gente, né, foi reaprendendo, ou seja,
aprendemos, né? Foi um reaprender e hoje eu digo assim, aprendemos. Então, hoje eu sei também como fazer, como ministrar uma aula por aqui, né? Através de uma ferramenta tecnológica, e como também atuar de forma presencial. Vejo, então, isso também nas empresas, né? Assim, tiveram que reaprender como é que eu faço. E administrar o tempo passa a ser um fator crítico para o sucesso, porque se pararmos para pensar, você deve ter aí muitos profissionais, muitos trabalhadores, né? Onde se abrir um computador 8 da manhã, 8 da noite ainda tem trabalho para fazer, né? Então, é saber administrar hoje os afazeres da casa, né? Dependendo do tamanho de um apartamento, de uma residência, está todo mundo em volta, né? Você está num ambiente onde, para quem tem filho, o filho ao lado também está estudando, alguém quer assistir um programa de televisão, alguém está cozinhando, é o barulho da rua, ou seja, você tem aí um conjunto de variáveis muito favorável a tirar até o nosso foco e a nossa atenção, né? É um grande exercício. Eu lembro até, Bita, que no início das aulas por aqui, usando a tecnologia, eu terminava com uma dor de cabeça, às vezes, sabe? Terminava mais cansado fisicamente pelo conjunto de atenções. É claro que tem atenção envolvida, né? Em dar aquela melhor entrega, em fazer o melhor através das limitações e dos recursos disponíveis. E essa pressão, assim, eu me sentia cansado, entendeu? Eu até falava assim, pô, será que é sempre assim? Né? Mas a gente vai aprendendo como dirigir um carro, né? Hoje já está um pouco mais no automático, né? Mas aqueles detalhes todos eu faço até questão também de não perder, né? Ou seja, a estrutura que eu preciso, o cuidado com testar um sinal da internet, às vezes desligar um equipamento que também possa estar sugando sinal ou energia, para que eu não tenha surpresas, né? A gente aprende a planejar na prática e não ficar num aspecto da teoria. Quando você traz a questão da liderança, e eu vim acompanhando, cheguei a participar de vários eventos, principalmente no primeiro ano da pandemia, onde teve aquele boom de lives, né? Congressos que nós pagávamos para ir, para participar, passaram a ser até gratuito, né? Então, estando em casa e tendo disponibilidade de tempo, foi um grande convite para a gente também se aperfeiçoar, vamos tirar proveito dessas questões todas. E eu passei a ter vamos dizer assim, um olhar de mais interesse no que diz respeito aos comportamentos das lideranças. Então, quando eu tinha um tema que envolvia a liderança, independente se fosse numa área de tecnologia ou não, eu estava atento e querendo, sim, participar, principalmente ouvir, né, aí os depoimentos, as executivas, os executivos, né, não importa aí o gênero e o porte da empresa, mas eu fiquei muito atento, para até saber como é que esses profissionais estavam lidando com questões que, vamos dizer assim, no chamado normal, né, você tinha as reuniões físicas ou os pontos de controle, e agora? Como é que isso está acontecendo, né? Então, eu vejo assim, um reaprender geral. Eu acho que aquele líder, né, que tinha por hábito a necessidade de estar fisicamente ao lado da sua equipe, ou dentro daquela questão do controle, do monitoramento, monitorando ou controlando, por exemplo, o horário de chegada, o intervalo de almoço. Se esse profissional ainda está assim hoje, eu não sei se ele está vivo, eu acho que ele infartou, né? Porque não tem como eu estar controlando um horário de chegada ou não, mas eu posso sim, eu tenho outras formas. Você tem empresas que marcam ponto de controle todo dia às 9 horas da manhã ou às 8h30 da manhã, né? Meu filho faz estágio num grande grupo, até de Minas Gerais, e meu filho está no Rio de Janeiro,
Meu filho trabalha em home office desde o início, já foi contratado como estagiário dentro de um modelo de home office. E tem reunião todo dia, 8h30 da manhã. Né? Então, ele, 8h30 da manhã, ele, não sei onde é que ele está, ele tem que estar sentado, a câmera aberta, participa de reunião de alinhamento, que dura no máximo meia hora, e toca o dia, toca o projeto, toca as atividades dele que tem que fazer. Não é? Então, dentro desse conjunto, é assim, o líder ele precisava, e eu vejo que isto aconteceu, vem acontecendo, não é? Ele está presente de outra forma, aprendendo que não é necessário estar fisicamente ao lado para estar presente. Eu faço até uma analogia, eu, na minha condição, eu sou divorciado, tenho um filho de 23 e uma filha de 20. Já sou divorciado, aí separado com o divórcio há quase 15 anos. Então, eu vejo assim, eu não preciso estar do lado deles para me fazer presente, né? Eu sou separado da mãe, jamais deles. Mas é uma questão de comportamento e atitude minha. Não adianta eu ter um discurso bonito e não praticar o que eu falo. Até porque as pessoas estão mais atentas ao que a gente faz do que o que a gente fala. Né? Então, eu tenho que demonstrar isso e a partir do momento que meu casamento, infelizmente, não deu certo, mas não é por isso que eu vou estar ausente. Agora, como é que eu me faço presente? Entendeu? Então, aprendi que eu não tenho necessidade de estar ali colado junto durante o dia inteiro para estar presente. Né? E o feedback é justamente saber se eu sou procurado, eu sou demandado, então nos falamos a todo instante, a qualquer momento tem liberdade de estar aqui, tem a chave da minha casa, ou seja, eles têm 2 residências oficiais, é a da mãe e a do pai. Então, se isto eu aprendi, né, vamos dizer assim, dentro das organizações, tem algo muito similar. Pegando uma liderança, eu posso estar presente, não necessariamente estando ali fisicamente ou tendo uma sala ao lado da equipe ou trabalhando próximo para me fazer presente. Né? Então, assim, esse lado, hoje, e pós-pandemia, né, a partir desse evento em que todos nós vivenciamos mais fortemente, continuamos ainda assim, mas, vamos dizer assim, dentro de um contexto mais leve do que foi vamos dizer, a loucura ali inicial, um conjunto de preocupações, né? Mas o líder, principalmente naquele momento, deveria entender e precisava entender que as pessoas estavam inseguras, que as pessoas estavam com medo. Você tinha até o medo da morte, o medo de adoecer, né? Isso estava presente, o medo do desemprego, o medo de perder, né? Isso tudo faz com que, vamos dizer, o profissional que esteja à frente, né, desse exercício de comando de uma equipe era de suma importância ele compreender essa realidade, né, ser mais empático, né, se colocar no lugar ali, porque muitos adoeceram durante o processo, muitos pegaram, né, aí o vírus dentro. E aí? Como é que você trata com essas questões? Foi tudo muito novo para a gente e não tinha muito tempo para pensar. É quase assim, trocar o motor do avião com ele em voo, é entender, né? Então, é o raciocínio rápido, tomada de decisões rápidas, o que eu faço, como é que eu faço, compreender essa situação e aí fazer essa caminhada, que resulta dentro de uma nova realidade. Muitas empresas, aí, muitos empresários acabaram reduzindo a própria estrutura, né? A estrutura, vamos dizer, trazendo aí o famoso organograma, você enxugando a empresa, como também até a redução da estrutura física. Você tinha empresas que tinham andares num prédio, reduziram-se a uma sala, entendeu? Você teve cortes. Conheço instituições grandes educacionais, onde você tinha reitor, pró-reitores, depois tinha diretores, coordenadores. Hoje é um reitor, um pró-reitor, e cortou a linha de diretores, deixou uma linha de coordenação, você teve essa reestruturação
entendeu? Por uma questão, às vezes, aí de aproximar mais, né, de ter essa aproximação, como também redução de custo. Tem dinheiro envolvido, né? Houve esse impacto e não pode ser negado. Ou seja, precisava se mexer, né? Então, isso passa também pelo meu comportamento, pela minha atitude. Como é que eu, vamos dizer assim, estimulo a minha equipe, como é que é a minha comunicação a partir de agora, o meu estilo de liderança a partir desse momento. E eu vejo, assim, mudanças que eram necessárias acontecer, né? Menos a característica daquele estilo de chefe, aquele manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se continuar dessa forma aqui, o outro lado concorda, mas quando desliga a câmera, continua como estava. Não é bem assim, né? Então, são muitas oportunidades, né, Bito? Sem dúvida. Dentro dessa mudança, nós tínhamos falado aqui da crítica que tem sido feita por alguns autores, autores e especialistas na área, sobre o feedback, velho feedback, né? Aquele feedback questionador, feedback positivo, negativo, o que seja que for. Substituição dessa forma de comunicação por um processo de questionamento, em que o líder torna-se um questionador ou um perguntador, fazendo com que o liderado pense a respeito. Você considera que essa nova mudança favorece esse tipo de postura? Menos de chefe subordinado e mais uma conversa ampla? Eu vejo sim, né? E sou simpatizante, né? Vamos dizer assim, dessa modalidade, né? Assim, não tem algo, talvez, assim, mas é um grande motivador você estar trazendo as questões, as equações, né? Eu falo assim que a gestora ou o gestor contemporâneo, para que existe um gerente, para que existe uma gerente? Muitos ainda, ou talvez uma boa parte, talvez responda que eu existo para resolver problemas. E eu paro para pensar, é bom rever essa questão, né? Porque o nosso papel hoje é de trazer a equação e permita que a equipe pense na solução. Então, quando a gente fala do feedback, é o mesmo, né? Saber fazer uma pergunta, ser assertivo na comunicação, né? O cuidado da comunicação assertiva, porque muitos a definem apenas como uma comunicação clara e objetiva, mas ele tem um contexto ali dentro, que é um tipo de comunicação onde você não magoa o outro, você não diminui o outro, não desqualifica o outro. Então, estar atento a essa comunicação, ele é fundamental, mas fazer com que o outro lado pense, seja uma pessoa, seja uma equipe, né? Eu acho que, vamos dizer assim, a escola da administração, você conhece muito bem sobre isso, né? É uma escola onde, pegando aí, é claro que eu estou voltando lá no início dos anos 1900, é a teoria clássica de Taylor, a administração, a teoria científica, desculpa, de Taylor, a clássica de Fayol, aonde você tinha a mão de obra contratada. E eu até falo que mão de obra, quando eu contrato essa mão, a mão de obra, ela, via de regra, não tem cérebro, né? Então, eu contratava alguém para executar. Então, vai e faça. Ou seja, nós não éramos estimulados a pensar. Então, isto criou, vamos dizer assim, um modelo, eu vou colocar um modelo, é mais do que um hábito, e que nós nos deparamos ainda com profissionais que preferem as respostas prontas, né? Ele traz o problema, aí é até o inverso, né? Ele traz o problema, e aí eu fico assim, mas e aí, você não pensou numa solução? Né? Tanto que não é de hoje, né? Fui gestor durante muito tempo, né? Na minha experiência dentro da administração, vamos dizer assim, em empresas privadas, empresas particulares, como também na administração pública federal e na pública estadual, por onde eu atuei. E me deparei com pessoas que, às vezes, eu pedia para ela pense numa solução, muitos travavam, né? Porque tinha uma expectativa de que eu traria a solução. E eu falo, não, pensa aí.
entendeu? E, ao mesmo tempo, quando você se depara com um contingente de profissionais, e principalmente essa geração nova que está entrando no mercado de trabalho, está aí, ela quer pensar, ela quer ser estimulada, ela quer o desafio, entendeu? E você está ali, na verdade, alinhando, orientando, entendeu? Você dá ajuda na direção, tire as dúvidas, mas eu quero que eles façam, até porque a gente precisa de tempo, né? O sociólogo italiano Domenico De Masi diz até que o rico é aquele quem tem tempo, né? Dentro do ócio criativo, onde eu tenho um tempo para parar, para eu pensar, para eu andar pela empresa, para eu olhar para as pessoas, né? Isso até é importante porque muitos voltaram para o presencial, muitos estão trabalhando de forma híbrida, 2 dias presenciais, 3 dias em home office. Você tem, hoje, vamos dizer assim, vários modelos implementados, né, em que eu preciso ter essa capacidade múltipla de poder estar atuando. Então, dentro de um feedback, onde eu possa estar colocando pontos, fazendo o outro pensar, né, até porque é de suma importância, primeiro, ele reconhecer que o meu feedback ele é construtivo, porque muitos ainda trazem esse ranço de que o momento do feedback é o momento da bronca, é o momento da crítica. Quero te dar um feedback, porque, via de regra, quando chegam assim, quero te dar um feedback, lá vem bronca, né? Quero te dar um retorno, quero falar algo para você, a gente já fica assim, né? E a ideia é até desconstruir esse modelo mental de que eu quero é colaborar, eu quero é agregar. Então, está muito alinhado realmente a forma, né? Não é aquilo muito que você fala, mas é o como você fala, né? E como você constrói isso. Então, parar hoje, sentar, né? E fazer com que a outra pessoa pense sobre o comportamento dela ou sobre aquela ação, eu acho que surte mais efeito do que simplesmente eu estar apontando, né? E achar que, dessa forma, ele vai ali refletir e mudar. Até porque ninguém muda ninguém, né? A pessoa muda se quiser mudar. É tolo aquele que acha que um muda o outro. Então, eu sou adepto, né, a essa, vamos dizer assim, a essa prática, mas não podemos negar que médias e grandes empresas continuam com aquele momento formal do feedback, né, atrelado à avaliação de desempenho. Pelo menos uma vez por ano, você tem a avaliação de desempenho, nem todas acompanham com feedback, é uma avaliação que acaba resultando em cima de um rol de competências, onde você vai dar uma nota de 0 a 10, ou de 5 a 10, ou de 1 a 5, e ele recebe uma pontuação. Agora, o que ele faz com isso? Quem recebe uma... eu poderia ter recebido nota 50, recebi 40. Aonde eu devo melhorar? Né? Se você não tem, esse é que aí é o retorno, né? Se você não tem quem te diga, quem te fale, eu fico na inferência, né? Aonde é? Entendeu? Quem me diz? Você fica sem saber, ou seja, uma tendência de continuar repetindo aquele comportamento que, às vezes, para o superior ou aquele líder não está adequado. Você mencionou um fato interessante, né? Da avaliação de desempenho, a velha avaliação anacrônica. Eu me lembro de um convívio recentemente com o segmento da medicina. Eu me lembro que os médicos chegavam e perguntavam assim: você está sentindo dor? De 1 a 10, qual é a incidência da dor? Caramba, sabe, é 5, é 7. Então, você começa a perceber que esse novo mecanismo que você descreveu muito bem, ele tira líderes e liderados da zona de conforto. Né? Então, você tinha no velho, digamos, paradigma, a competição, ser melhor do que os outros. Aí, de repente, aparece a competitividade, ser o melhor naquilo que você faz. Mas agora você tem uma outra dimensão. Não é ser o melhor naquilo que você faz. Você tem que ser único naquilo que você faz. Como é que você vê essa mudança de paradigma, principalmente em relação às lideranças mais conservadoras? Eles conseguem pensar dessa maneira?
seja, não é fácil, porque o modelo mental da liderança conservadora ainda está muito dentro daquela perspectiva do controle, né? Poucos pensam e muitos executam. Então, você se depara ainda com essa leitura, aquela leitura que envolve ainda o chamado o poder, né? O poder enquanto atribuído ao comando, né? O poder da caneta, o poder do crachá, aquele poder exercido pelo cargo. Os colaboradores profissionais, eles vão te respeitar, né? Vão fazer o que você manda. Mas a questão que cabe refletir não necessariamente é dessa forma, né? Você ali está mais com o estilo do chefe do que um estilo de líder, entendeu? Daí paramos para pensar sobre as clássicas características que envolvem essa questão da liderança, né? Então, que ela entra dentro dessa perspectiva humana, servidora. Eu estou aqui para ajudar, aonde eu ajudo, mas para que você caminhe, para que você cresça, para que você tenha condições de executar. Tem momentos que cabem a mim mesmo, né? Se você, por exemplo, precisa de recursos para fazer a atividade, cabe a mim viabilizar esses recursos. É porque você tem aí gerentes que dizem assim, se vira, né? Vai, corre atrás daquilo que você precisar, e qualquer coisa você fala comigo, né? Você não está se aproximando dessa forma, você está se distanciando, não é assim, entendeu? Então, é fundamental rever as atitudes e rever essas práticas. A questão, Bita, é que o currículo serve para entrar, né? Mas no dia a dia eu não olho o currículo, eu olho para você. Então, eu estou vendo os seus comportamentos, eu estou vendo as suas atitudes. Na hora que tem que dispensar alguém, eu não pego o currículo para dispensar. Eu fecho os olhos e lembro, né, dos teus comportamentos, né? Se você é responsável ou não pelo que está fazendo, se você cumpre as suas atribuições, se você agrega, né? Se você ali tem um bom relacionamento interpessoal, que não significa que tem que ser amigo de todo mundo, né? Não é todo mundo que frequenta a nossa casa. Agora, educação e respeito sempre, né? Somos todos responsáveis por criar um ambiente gostoso de trabalho, chamado clima organizacional. Ele faz parte, né? E é de uma colaboração. É claro que quem está aí nesse comando é o grande comandante do navio, né? É ele que vai dar o tom. A questão do exemplo é fundamental, né? Então, é um preço muito caro estar no papel de líder, né? Eu faço uma analogia como pai e mãe. Quer ser pai? Quer brincar de ser mãe? Não dá para desligar telefone aos domingos, não dá para desligar no final de semana, né? Então, quer assumir um papel de liderança? É claro que eu não quero ser acionado num domingo, mas, ao mesmo tempo, eu não quero ficar recebendo mensagens ou ligações, né, a todo instante, para coisas que são triviais, né? Muitos chamados gurus da administração até colocam que a maior parte dos problemas dentro de uma empresa são problemas da gestão, entendeu? Então, você ainda pega, vamos dizer assim, aqueles tradicionais gerentes que continuam muito centralizadores, né? Então, e nos dias de hoje não cabe. Como é que eu vou centralizar se as pessoas não estão aqui comigo e precisam estar tomando decisões? Tem alguém de uma área comercial, nesse momento, visitando o cliente, ele tem que tomar uma decisão lá. Se a todo instante tem que ligar para aquele gestor não tem direito de ficar doente, né? Ele não pode se desligar. Mas aí talvez a vida ensine, porque muitos adoeceram. Muitos foram hospitalizados. E, na hora que entra no hospital, a primeira coisa num CTI que é retirado é o celular. E a equipe continuou, a empresa continuou. Teve gente que aprendeu a fórceps, entendeu? Não teve escolha. E viu que o projeto andou, a meta foi batida, os resultados aconteceram, e você lá, aguardando, e todo mundo rezando pela sua alta. Quantos casos não ocorreram dessa forma? Entendeu? Ou seja, se tem que aprender levando choque, tem gente que botou o dedo na tomada, não acreditou naquilo que a gente falava. Ó, isso vai dar choque. Se você continuar assim, vai pifar. E teve gente que pifou. Então,
essa questão hoje da competitividade, o mercado é competitivo, né? As empresas param para se estruturar, criar, né, seus movimentos, olhando para o lado. O concorrente hoje é até uma grande interrogação. Quem concorre com uma padaria hoje não necessariamente é uma outra padaria, né? O pão está dentro de um hortifruti, o pão está dentro de uma loja de conveniência, de um posto de gasolina, né? Você compra o pão congelado num supermercado para fazer em casa, ou seja, você tem aí novos entrantes em que o seu olhar, né, ele passa a ser difuso, né? É olhar para várias frentes ao mesmo tempo, não é mais aquela questão lógica, racional, né? Então, as coisas estão assim, são voláteis, né? As mudanças aceleradíssimas. Se a gente voltar um pouquinho no nosso, eu e você aí, no nosso tempo, quando iniciamos no mercado de trabalho, né, nós tínhamos uma outra realidade, né? As coisas combinadas em janeiro talvez pudessem ser cumpridas em dezembro. Hoje, aquilo combinado em janeiro, talvez você tenha que rever uma semana depois. É meio jogo de futebol que você treinou a semana tanto e, quando começa a partida, basta um jogador ser expulso, que todo aquele combinado precisa ser refeito, né? O que Mitzenberg traz nos estudos de estratégia dele, que ele chama precisamos estar preparados para as estratégias emergentes, né? Ou seja, ela vai além daquilo que está no papel, do clássico, formal planejamento estratégico. Eu tenho que estar preparado para dar respostas rápidas. E o que eu vejo hoje, no que diz respeito a essa atividade, né, em termos das pessoas, cada vez mais a colaboração ela é importante. Agora, isso não descarta essa questão do você ser único naquilo que você faz, mas o ser único seja bom no que você faz, independentemente. Eu quero ser trocador de ônibus, eu trabalhei na Caixa Econômica 17 anos, Bito, entendeu? Então, eu tinha vontade de assumir os meus cargos gerenciais dentro da Caixa Econômica, porque você faz concurso público, entra todo mundo igual. Na época era escriturário, hoje é técnico bancário, todo mundo entra ali. Mas vai ter um momento em que uns vão assumir a gerência de uma agência da Caixa, por exemplo, entendeu? Você não faz um concurso para ser gerente da Caixa, não tem esse concurso. Você entra para ser um funcionário da Caixa Econômica Federal, e lá você cresce. E eu trabalhei com amigos, né? Eu fui tesoureiro, eu fui caixa durante 7 anos. E eu tinha amigos caixas que falavam assim, eu me realizo aqui dentro. Eu não quero, Becker, ser gerente, eu não tenho vontade de assumir uma supervisão, entendeu? Aquela agência era confortável para ele, porque na hora que você vai assumindo outros cargos, você fica sujeito a ser remanejado, né? Você não fica muito tempo naquela agência. Isso era até um modelo que existia. Você não passava mais de 3 anos numa unidade, ou mais de 4 anos numa unidade. Isso envolvia, em alguns casos, às vezes, mudança de cidade. Se você pegava colegas de uma cidade interior, envolvia mudança física, que é muito comum você pegar filhos de ex-funcionários da Caixa ou do Banco do Brasil, é meio militar. A cada um período, ele muda. Isso está ali, faz parte da gestão. Enquanto que o Caixa ele pode se aposentar naquela unidade dele, né? Mas eu até já falava isso, eu falei, olha, seja o Caixa que você quer, mas ser o melhor, sabe? Tendo prazer no que você está fazendo, estando feliz com aquilo que você faz, né? Curtindo o que você faz. Agora, não é a questão do ser o melhor em termos de uma competitividade, é feliz com você, né? Então, sendo único, criando esse diferencial, né? Onde as pessoas, quem ainda mais te avalia, te observa, te reconhece por isso, né? Você sendo bom naquilo que você faz, e aí independe se você está há 10 ou 20 anos fazendo aquela atividade. Becker, essa leitura tua é muito interessante. Agora, para concluir a nossa conversa, eu faria a seguinte solicitação a você. Com relação a todo esse movimento, nós vimos de uma outra, como você diz, nós vimos de um outro século, estamos aqui
vivendo esse século louco aí, está nos dando algumas rasteiras, a gente levanta, tudo mais. Como é que você, nesse contexto todo, a liderança feminina? Como é que é a coisa? Eu vou pedir a você para me dar uma resposta aí nos próximos 5 minutos do que significaria para você a liderança feminina nesse contexto de mudança que é extremamente volumoso. Como é que você vê o crescimento ou não da liderança feminina? Bom, não vamos voltar aqui na história, senão nós vamos lá para os anos 20, anos 30, onde a participação feminina, né, a participação da mulher dentro aí de um mercado de trabalho era pífia, né? Você praticamente não encontrava, né? Você tinha ali um olhar, esse olhar, vamos dizer aí, para o gênero masculino, onde era a força, né, a força masculina, força física mesmo, né? Tem essa coisa onde era muito braçal, e aí se via que as atividades elas estavam praticamente quase que exclusivas ao trabalho para o homem, né? Vamos dizer assim. Isso está muito ligado a questões até que nós já pontuamos aqui dentro da mão de obra, né? O contrato à mão de obra. E parando agora e analisando, né, o ganho que vem tendo a evolução, né, o ingresso da mulher no mercado de trabalho, isso é muito forte pós-Segunda Guerra Mundial, até porque muitas perderam seus maridos e tiveram que, literalmente, abrir a porta e, né, tem um sustento de uma família a ser tocado, o sustento de uma casa, muitas com filhos, seja o que for, né, e você precisar desta ação. Lembro até da minha irmã casa, minha irmã morava aqui no Rio de Janeiro, casou, e minha irmã foi para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com o marido. E lá, logo de início, teve o primeiro filho, 11 meses depois teve o segundo filho, e, na sequência, com o filho ali com menos de 2 anos, o casamento não dá certo, separa, ele volta. Minha irmã continuou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sem família, entendeu? Mas ela gostou, vamos dizer assim, do ritmo da cidade, de uma tranquilidade para educar filhos do que o Rio de Janeiro. Resumindo, Bita, minha irmã nunca voltou, minha irmã é feliz, hoje, sobrinhos com mais de 30 anos de idade. Minha irmã foi guerreira, porque ela abre a porta, pensão não existia por parte dele, minha irmã teve que literalmente ir à luta, né? Chegou a ter 2 empregos e tendo que pagar contas, sobreviver. A gente ajudava na medida do possível, mas eu não posso parar. E assim foi, né? Então, bem ou mal, de certa forma, assim, as mulheres tiveram esse empurro dentro de um contexto e que precisavam agir, né? E entram dentro de um mercado de trabalho onde dados ainda mostram ainda um impacto muito grande dentro de diferenças salariais em determinados cargos, ainda sendo menor remunerada, não é? E tendo competências iguais ou maiores, né? E aí, olhando respondendo dentro da questão que você traz hoje, eu nunca vi, em algum momento, talvez, tanta necessidade de, vamos dizer assim, das lideranças femininas existirem, né? E entra agora até o próprio característica feminina, né? São características da mulher, a questão da atenção, a questão da maior sensibilidade, né? Isso você tem vários estudos, várias comprovações, né? A sensibilidade, essa questão, nós somos muito, às vezes, racionais, a cabeça masculina, né? Muito exata, muita matemática, mas tem uma hora que eu preciso de mais análise, né? Eu preciso estar olhando, quando eu falei da atenção difusa, desse olhar, né? Eu estou olhando várias coisas ao mesmo tempo, é reconhecido como, por exemplo, uma característica dentro de um universo feminino, né? A paciência, a habilidade na negociação, o saber ouvir, entendeu? Que estão sendo fundamentais de 2 anos para cá. Ouvir,
ser empático, ser múltiplo. Esse múltiplo não é assim, porque, via de regra, ela toma conta da casa, do filho e trabalha. Não, esse múltiplo, em termos de característica, é que ela consegue administrar várias tarefas, né, várias funções ali ao mesmo tempo. Então, dentro de um trabalho de time, um trabalho de equipe, é fundamental, aonde eu tenho uma fala coletiva para a minha equipe e, ao mesmo tempo, eu tenho um olhar singular, né? Eu vejo hoje a nova liderança com essa necessidade. Ela é um plural e ela é um singular, é ser personal manager, porque tem gente que não fala, eu tenho que me aproximar, sentar junto para ouvir, para entender, né? Porque tem pessoas com características dela, elas são mais retraídas, são mais acanhadas, elas estão com um problema e não nos procuram para trazer o problema. Então, cabe a mim, cabe a você, cabe a quem está nesse papel de liderança ter essa sensibilidade de ver que não está legal, aquela pessoa não está bem, e saber se aproximar, não é? Então, esse jeito feminino, ele é muito mais feliz que o jeito masculino. O meu convite até, e é um exercício que eu estou confessando aqui, eu estou buscando desenvolver cada vez mais em mim essas habilidades, né, femininas e que eu sei que vão me complementar, né? Então, você ter assim, líderes femininas, mulheres à frente, mulheres no comando, é mais chance de a empresa estar melhor preparada e até mais competitiva. Excelente. Eu queria agradecer muito a conversa que nós tivemos aqui. Eu tenho certeza, pela nossa história, que nós provavelmente vamos voltar a conversar, porque não conseguimos atingir nem um terço daquilo que a nossa experiência pode trazer de bom para quem nos ouve. Queria agradecer a você, foi um prazer muito grande ouvi-lo pessoalmente. Certo? Um grande abraço para você, então. Prazer meu, muito obrigado mais uma vez e estou à sua disposição. Quando quiser, voltamos a conversar. Grande abraço, Bita. Se cuide, fique bem. Obrigado por sua atenção. Convido você a curtir e se inscrever no nosso canal Liderando com Bita, no YouTube e no SoundCloud. Lembrando sempre de ativar o sininho, para que você receba sempre nossas notificações e informações sobre os novos podcasts.